Vocês já conversaram com uma pessoa que não dá espaço para os outros falarem? Essa pessoa domina a conversa com a certeza de que tem muito a dizer e muito a ensinar. Mas será que essa mesma pessoa não tem algo a aprender? Para aprender é necessário ouvir. E para ouvir não basta escutar as palavras ditas, é necessário se desarmar e se cobrir de humildade para se permitir entender um outro ponto de vista, a fim de refutá-lo ou incorporá-lo. Essa pessoa que não sabe ouvir, no fundo, não sabe conversar e deveria ler a regra 9 desse livro aqui, 12 regras para a vida. E a regra 9 diz: presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Vamos lá? Uma conversa autêntica possibilita falar, ouvir o outro e ouvir a si mesmo. Ela possibilita um rearranjo de peças de um determinado quebra-cabeça de um determinado assunto. E é por isso que a psicoterapia, em suas diferentes modalidades, não se resume a dar um conselho. A psicoterapia é uma conversa autêntica baseada na relação de confiança entre duas pessoas. Ah, mas eu sempre escuto o meu amigo e aprendo muito com ele. Qual amigo? Aquele que está preso na mesma caixinha de pensamentos prontos e opiniões pré-formadas que você? Essa é uma ilusão de aprendizado. Não que você tenha que conversar apenas com quem discorda de você. Isso seria insuportável. Mas pressupor que você está aprendendo e pensando por si próprio quando você conversa apenas com amigos e livros que dizem aquilo que você já tem decorado é simplesmente reproduzir uma narrativa. Pensar por si próprio dá muito trabalho e pressupõe um risco. O risco de perceber que você terá que abandonar alguns conceitos que te deram como verdade e terá que mudar a si mesmo. Eu desconheço uma aventura mais arriscada que essa. O que o Jordan Peterson deixa claro na regra 9 é que as pessoas estão muito mais dispostas a ajustarem os fatos para que eles se encaixem nas suas próprias teorias, nas suas próprias caixinhas. Pensar significa escutar o outro e escutar a si mesmo. E isso é muito desafiador. Na maioria das vezes, isso envolve um conflito e a tolerância para enfrentar esse conflito com a possibilidade de se chegar ou não a um consenso. A fala nada mais é do que uma tentativa de reproduzir o nosso pensamento e através dela nós conseguimos reorganizar alguns conceitos, premissas e percepções de mundo. Mas, obviamente, para que isso aconteça, também é necessário, além de falar, dar espaço para a escuta. Em As Brasas do Sandor Márai, temos um velho general que rememora fatos do seu passado que ainda o atormentam. Ele quer saber se o seu melhor amigo o traiu com a sua esposa. E a escrita do Sandor Márai está tão imbuída do escutar a si mesmo em um diálogo, que nesse diálogo, agora na velhice, entre o general e o seu melhor amigo, a gente consegue enxergar com clareza o general reorganizar o seu passado e com isso ressignificá-lo. A resposta para essa pergunta acaba se tornando uma outra pergunta. Será que comprovar essa traição mudará a sua vida hoje? Para se ter uma conversa autêntica, é preciso estar disposto a entrar no mundo do outro
e entender como o outro enxerga a vida, com risco, como eu já disse, de ser mudado. E isso pode ser assustador. Em O Homem Sentimental, do Javier Marias, nós podemos ver esse risco e esse susto não apenas nos diálogos, mas nas decisões e ações que decorrem dos diálogos. E daqui eu separei um trechinho. É difícil saber quem sai favorecido por uma ação ou por uma omissão, mas a gente também se cansa de não ter preferências. E quando escutar o outro não está na mesa, é impossível se ter uma relação autêntica. Um outro livro também do Javier Marias nos mostra isso, Os Enamoramentos. E eu volto com um trechinho desse aqui também. Por mais tolos que fossem, como na realidade são todos os sentimentos quando descritos ou explicados ou simplesmente enunciados, ele havia colocado os meus muito abaixo da qualidade dos seus para com outra pessoa. Como podiam se comparar? O que ele sabia de mim? Tão calada e prudente como eu sempre havia sido, tão derrotada de antemão, tão sem aspirações, tão pouco disposta a competir e a lutar, ou absolutamente nada disposta. A minha interpretação para a regra 9 é que para se aprender, para se evoluir e para se construir relações verdadeiras na vida, é necessário mais do que falar, escutar. Escutar o outro e escutar a si mesmo. Relações verdadeiras necessariamente são baseadas em conversas autênticas, porque nessas conversas se tem a humildade de que se pode aprender com o outro. E são essas conversas que nos levam a um reino onde as almas se conectam. E eu finalizo esse vídeo com um trecho de um conto do Rubem Alves. Explico-me. Para começar, uma afirmação de Nietzsche, com a qual concordo inteiramente. Dizia ele: ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria se fazer a seguinte pergunta: serei capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a minha velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. E você, já se fez essa pergunta? É isso! Beijo e boa semana para todo mundo!